Opa, bom com vocês? Hoje daqui estamos com obra nova para vocês. E também, meu muito obrigado pelo apoio gigantesco que vocês deram no vídeo anterior. E também, muito obrigado a vocês que estão se inscrevendo aqui no nosso canal. Mas passando aqui também para estar desejando vocês um bom Feliz Natal. No entanto, é um Feliz Natal um pouquinho atrasado. Mas também, pergunto a vocês, como foi o seu Natal? Passaram bem? Tiveram muito peru na mesa? Bom, este é um resuminho pequenininho de uma obra que estou gostando de estar trazendo aqui a vocês. Espero que vocês gostem. Então, partiu pro vídeo. Agora que nosso protagonista ali foi cercado junto com a nossa Rosinha, ele se via em uma situação onde que ele não conseguiria estar escapando tão facilmente assim. Porém, no entanto, na sua frente já aparece esse, com a peixeira já apontando na sua cara, dizendo que a nossa protagonista aqui agora perdeu tudo. Ele levanta as mãos para cima. Mas nosso protagonista precisava inventar um método ou uma ideia para conseguir escapar dessa doidura que se enfiou aqui. Então para isso nosso protagonista acaba inventando de que ele veio aqui apenas nesse cassino para fazer que eles ganhassem mais dinheiro. Mas já no entanto, o seu oponente acaba dizendo que ele está blefando, pois ao pensar que ele apenas queria escapar dessa situação que se enfiou. Então neste ponto, nosso protagonista revela que não tem mais o que fazer. Então para isso ele fala a eles que veio fazer negócio com eles aqui no sul. Com o conhecimento desses caras, nosso protagonista veio aqui aprender um pouquinho com ele, já que ele queria abrir uma franquia de cassino ali no sul. Eles acabam dizendo que não tem nada a ver com isso não. Eles não estariam apoiando nosso protagonista coisa alguma nenhuma. Mas nosso prota pede para que eles pudessem parar e pensar, pois um cassino só em uma cidade gigante como esta não seria o suficiente. Além do mais, essa cidade poderia se tornar mais forte. Mesmo que o nosso prota sabe que eles querem apenas comer o dinheiro dos jogadores, eles acabam pensando para onde que os jogadores poderiam estar indo após aquela jogada. Portanto, se os cassinos querem aumentar sua influência, eles deveriam apenas abrir um ponto e vincular e espalhar basicamente a ponta da cidade. Além do mais deles estar conseguindo bastante influência dentro do ramo de cassinos, eles podem escapar da parte daqueles caras que queiram apenas pegar aquela taxação básica dele. Mas o ponto que nosso protagonista quer tanto chegar é de que ele queria que fizesse que os cassinos se tornassem mais justos, pois conseguindo fazer que a credibilidade de um cassino aumentar, eles poderiam basicamente se espalhar entre a cidade. Aqueles que não têm dinheiro não poderão entrar, mas também isto irá estar abrindo algumas portas para que algumas pessoas que não têm sorte tenham sorte em conseguir ganhar uma grana. Mas no entanto, eles não precisavam basicamente cuidar dos cassinos sozinho. Ele então oferece ajuda de uma aliança aí, para que eles pudessem estar cuidando desse cassino no lugar dele. Eles também serão beneficiados e pode expandir a influência deles. Nessa hora, basicamente todos os cassinos do mundo pertencerão à sua família. Porém, esse ainda não acredita em nosso protagonista. Mas ele pergunta se nosso protagonista pode estar controlando a serpente. Nosso prota refuta dizendo que serpente era pouco. Nosso protagonista também poderia estar controlando os mercadores. O norte e o sul, para ele, era basicamente a chuva. Ele vai aonde que ele bem quiser, sem perigo algum ao seu lado. Mas ainda não faltava confiança nesse cara. Com sua peixeira em mão, ele quase deixa o nosso protagonista sem o cotoco dali. E então, ele acaba guardando a espada, dizendo que nosso protagonista tinha um plano interessante. Ele acaba gostando da ideia de que nosso protagonista acabou de inventar aqui agora há pouco. Então, para isto, o dono desse cassino acaba convidando nosso protagonista a se sentar em uma mesa para que eles ali possam estar comentando mais sobre a loja da franquia dele. Assim sentado então, ambos começam a discutir sobre o que deveria estar fazendo, sobre os cassinos dele. Enquanto ali nosso prota fazia a sua atuação de noveleiro, de fundo já podemos então ver a nossa Rosinha que aqui observava o nosso protagonista e não acreditava no potencial do moleque. Ela acha incrível os truques que nosso protagonista utilizava para enganar ele. E aqui ela percebe que poderia estar expandindo cada vez mais os poderes dele. No entanto, ele havia que seus elogios estavam indo longe demais. A nossa protagonista entende os elogios dele, já que isso que ele pensou era uma coisa que nem sequer uma pessoa dessa atualidade pensaria ou sonharia fazer. Porém, nosso protagonista havia um problema que chama a atenção do senhor por trás, mas ele acaba dizendo que não deveria contar agora. Para isso ele sai, mas antes de sair, ele diz que para que o plano possa ter sucesso, ele deveria verificar o caderno das contas e entender a situação antes de prosseguir para a próxima missão. Então para isso, após falar isso, nosso protagonista sai.
Mas antes de sair, ele grita para que um dos funcionários seus chegasse ali e pegasse logo o caderninho. E assim então, ele manda ordenando lá. Enquanto isso, ele vai pegando. De fundo podemos ver nossa protagonista feliz com o plano dele dando certo. Com o caderno em mão, nossa protagonista percebe que as receitas desse cassino eram boas. Assim então, logo após pegar todas as informações que nosso prota queria, ele mete o pé do lugar, sem sequer saber que ele nunca mais voltará ali. Agora saindo, a nossa Rosinha pergunta a ele se ele conseguiu encontrar alguma coisa. Ele encontrou algumas datas, que será bastante útil, já que ali, naquelas datas, uma grana, quantidade bem alta, acabou aparecendo. Porém, todos os meses o cassino acaba pegando uma quantidade enorme de dinheiro de algum lugar chamado Linglong. No entanto, isto era a chave ideal para que eles possam finalmente derrotar a família Kang. Mas planos de nosso prota sempre tem que ter alguém para atrapalhar, e desta vez era assim. Por trás ali, enquanto nosso prota bolava o seu plano todo, alguém, usando o disfarce melhor do mundo, acaba escutando todo o bate-papo dele. Mas isso ele deixará para contar para alguém um pouco mais depois, pois aqui já em uma noite escura, vemos já o nosso protagonista no casarão. Porém, ele observava alguém dentro de uma casa. Após então observar, ele se abaixa, dizendo que isto não era o que ele esperava. Ele pensava que isto era um lugar de harem, algo do tipo. Mas não esperava que era isso. Porém, neste momento, a nossa Rosinha simplesmente resolve olhar pelo aquele buraco lá. Ao olhar, ela acaba se deparando com várias gasosas ali. Mas já no entanto, elas fumavam as paradas, outras dançavam. Mas no entanto, sem querer querendo, uma que dançava ali acaba caindo. Porém, ao cair, essa acaba recebendo algumas chicotadas por trás aí, dizendo que isto não era o suficiente. Ela deveria aprender pelos seus próprios erros, já que ela queria estar aprendendo a xadrez ou jogar piano. Mas de cá, a nossa Rosinha acaba percebendo que isso estava estranho demais. Não só a nossa Rosinha que percebeu, nosso prota também percebeu, pois antes que ele possa estar prosseguindo com esse plano aqui agora, ele acaba pedindo algo para que a nossa wife de antes lá fizesse. Ele tenta localizar todos os pontos para chegar em uma situação só. Assim, ao pensar, ele acaba descobrindo o real plano daquele nosso azulzinho. Assim então, ele percebendo tudo, acaba empurrando a nossa Rosinha para trás. E neste ponto, várias flechas acabam voando em sua direção. Nosso protagonista percebia que se eles ficassem por ali por mais tempo do que já estavam, eles iriam se lascar só um pouquinho. Para isto, ele acaba pegando uma coisa e acaba desviando aquelas flechas que vinham em sua direção. Ao agarrar então a mão da nossa Rosinha, ele resolve estar querendo estar entrando dentro daquele bordel ali dentro. Abrindo a porta, ele simplesmente acaba entrando lá dentro. Ele acaba derrubando algumas paradas que estavam por cima de uma mesa, dizendo que deveriam ficar todos quietos, pois ali nosso protagonista precisava estar cuidando da nossa Rosinha e acabou sem querer querendo também tomando a flechada. Neste ponto, nosso protagonista percebeu que aquela flecha havia um veneno e ela poderia morrer se por acaso demorasse mais um pouco. Então para isso ele chama o sistema. Então assim o sistema aparece, mas ao aparecer, nosso protagonista pede para que utilizasse todos os pontos que nosso meninão ganhou agora há pouco fazendo as missões. Ele queria comprar uma coisa, e isto era uma injeção para poder parar aquele veneno ali. Assim então ele compra, com aquela injeção em mão, ele acaba injetando nela. Mesmo que essa mina aqui na sua frente traiu ele e quase ferrou a vida dele toda, ele resolveu querer estar ajudando ela, pois ele acabou no fim percebendo que a vingança sua não iria chegar em ponto algum. Não essa vingança, mas com os amigos que nosso protagonista fez pelo caminho, ele acabou percebendo que não deveria estar cometendo alguns erros aí. Também ele percebe que também não deveria estar fazendo amizades com pessoas como essa, pois situações como essa poderiam estar acontecendo. Mas já no entanto, ele pede para que ela pudesse esperar ali, pois a morte não irá pegar ela. Já que o azulzinho quer pegar o nosso prota, ele irá pegar ele primeiro. Mas antes de sair, ele pede para que essas garotas aqui cuidassem da nossa Rosinha. Porém, se por acaso essas primas aí não queiram cuidar da nossa Rosinha, nosso protagonista fará o favor de que alguns fantasmas apareçam ali e atormentem um pouquinho a vida delas. Assim, ele joga uma bomba de fumaça no chão. Após isso, uma fumaça aparece, mas minutos depois, após aquela fumaça desaparecer, nosso protagonista corre. E ela se pergunta o que rolou, mas já por cima de um telhado, podemos ver nosso protagonista correndo. Enquanto corria, ele pede para que aqueles assassinos conseguissem chegar sequer perto de nosso prota para pegar ele. Assim, correndo pelos telhados, nosso protagonista precisava estar planejando o segundo plano, o plano B. Este era o plano onde que nosso protagonista deveria estar colocando em prática para derrotar o nosso azulzinho e
para derrotar esses figuras que estão correndo atrás dele aqui agora. Pois nosso prota ainda não irá esquecer do que o nosso azulzinho quis fazer com a nossa rosinha. Uma vingança boa irá começar por aqui. Bem, enquanto corria, aqueles assassinos tentavam pegar ele, mas ele corria muito. Porém, parando, ele acaba se vendo em uma situação onde que não tinha mais lugar para correr. Ele chegou num beco sem sair. Assim então que chegou já perto do nosso protagonista para pegar ele, ali mesmo naquele beco, eles então tentam a sorte. Mas sua sorte não estava em dias, pois ali o nosso protagonista acabou sendo arrastado para cima, se perguntando para onde foi. Uma ponta e começa a dizer que tá ali acima. Ele começa a falar algumas coisas para esses caras abaixo aí. Porém, eles começam a se perguntar como é que nosso protagonista conseguiu estar ficando de pé daquele jeito ali. Para entender isso, precisamos então ver do outro lado do muro. Lá, havia uns caras que amarraram a corda, não sei como, em nosso protagonista. E eles levantavam o nosso prota para não deixar que ele caísse. Mas já no entanto, aqueles ninjas não iriam ficar para trás. Eles utilizam a corda que cai ao lado seu. Ali abaixo, eles acabam meio que subindo pelaquela corda. Nosso protagonista via que o plano de fuga seu acabou não funcionando tão bem assim no fim. Para isto, ele acabou percebendo que precisava correr junto com seus guardas. Assim correndo, aqueles ninjas acabam entrando por trás, mas eles acabam parando, pois eles perceberam que algo de bom não iria acontecer. Ele viu nosso protagonista olhando para trás e falando que deixou alguns presentes para ele. Além do mais, o que ele deixou para eles foram esses vidros que colocou ali em cima do muro. E eles acabaram espetando isso tudo na mão. Ele até sente a dor daqueles espinhos no seu dedo. Mas já no entanto, nosso protagonista pega uma coisa, com aquilo em mão, ele começa a fazer barulho, gritando que aqui havia alguns espiões de alguns bárbaros invasores. Além do mais, poderia vir um exército todo, que esses invasores não estariam com medo dele, mas eles, ao escutar isso, acabam percebendo que nosso prota queria atrair a atenção de outras pessoas. Eles se retiram. Ao se retirar então, vemos nosso protagonista sendo elogiado por esses guardas na sua frente, mas eles perguntam ao nosso protagonista se eles voltariam à missão Ming para encontrar alguns soldados. Já no entanto, nosso protagonista não quis isso, ele quis atrás de provas. Nosso prota queria logo de uma vez acabar com a reputação de uma certa pessoa aí, que estava ferrando bastante a vida de nosso protagonista. Os guardas, que ali não entendiam o que o nosso protagonista quis dizer, vemos já então da visão de nosso protagonista a parte dele, de que ele não curtia a ideia de que aqueles caras fossem atrás do nosso prota e tentasse a sorte nele. Já no entanto, ele ia acabar com eles. Além do mais, nosso protagonista foi em um local lá. Lá, ele pergunta aonde que foi aqueles espiões que estavam perseguindo o nosso protagonista. Para então entender que esses espiões não irão ser encontrados novamente, ele pede algumas tropas para que possa caçar aqueles espiões. Mas esse cara na frente aí disse que não poderia fazer coisa alguma. Além do mais, eles estariam fazendo esse investigamento um pouco mais na frente. Além do mais, eles iriam precisar esperar um tal cara chamado Kang, viu com o nosso azulzinho. Mas já no entanto, nosso prota ao escutar que precisava pedir opinião daquele cara que quer ferrar a vida do nosso protagonista, ele acaba ficando irritado, levantando o pé. Ele acaba falando que Kang, na real, era já um cara morto. Mas aqueles caras ali, baba-ovo dessa outra aí, acabam meio que se perguntando do porquê o nosso protagonista está levantando o tom de voz para o senhor da cidade. Aqueles acham que nosso protagonista é o real espião que ele está procurando. Já no entanto, aquele velho aí acaba pedindo para que nosso prota calasse logo de uma vez a boca, já que nosso protagonista era basicamente a ameaça da cidade. Já na visão desse velho, o nosso protagonista aqui deveria ser o primeiro a estar indo para a prisão para se acalmar um pouco e depois eles estarem convidando nosso protagonista a convidar a sair dali. Mas nosso protagonista refuta dizendo que não estava afim não. Nosso prota quis mostrar que algumas coisas a ele. Além do mais, nosso protagonista tinha em mão uma coisa que poderia destruir a reputação desse bicho na sua frente, não só a dele, como também a daquele nosso azulzinho que ferrou com a vida de nosso prota. Ao mostrar esse chifre de alguma coisa aí na frente, esse acaba desacreditando no que viu. Ele achava que isso não era real. Mas nesta era, para agradar a família real, dar presente a eles era uma forma mais eficaz.
E a melhor época para dar presente no ano era o aniversário da mãe rainha. Mas para ser elegível para dar alguns presentes de boa qualidade, você precisa receber uma coisa bem mais importante dos funcionários. Isto era um sinal de aprovação de aniversário. Com aquela carta de aniversário em mão, nosso protagonista aponta na direção desse bicho velho na frente, dizendo que aqui Kang foi o principal alvo na investigação de nosso protagonista daqueles espiões que mandou atacar e tentar dar danos nos presentes do aniversário da rainha. Agora, ele tem o objetivo agora de fazer que esse velho investigasse logo Kang. E se por acaso ele não conseguisse fazer isso, ele faria parte da mesma equipe daquele nosso azulzinho criminoso junto. Mas o cara ainda não confiava que aquele token que nosso prota segurava em mão era verdadeiro. Para isso, ele queria estar olhando de perto se aquilo era de verdade ou não. Mas já no entanto, nosso prota, que era desconfiado desse cara, acaba avançando para trás, dizendo que não confiava nele, e ele não estaria entregando esse velho coisa alguma não. Porém, do fundo, aparece aquele cara lá de antes. Ele acabou dizendo que não precisava encontrar pista algum no aniversário da rainha. Já no entanto, ele precisava ver de perto ainda aquele cartão ali. Já que ele queria tanto ver isto, nosso protagonista acaba entregando logo a ele uma bolsa. Mas aquela bolsa ali tinha outras coisas, umas coisas bem importantes. Logo após então ver aquilo, nosso protagonista começa a explicar umas paradas assim. De que isso em sua mão era uma fênix de vidro de 5 cores. E isto também aí era um presente de aniversário da rainha mãe. Isto aí era dado em conjunto pela nossa câmera de comércio de porcelanas que nosso protagonista mesmo faz. Só que um outro acaba revelando que tesouros e presentes deveriam ser dados como ouro ou prata, algo do tipo. Acho que eles não iriam curtir tanto isso na visão deste cara aqui. Mas já na visão de nosso protagonista, já era outra coisa. Ele fala que isso era um vidro de 5 cores. O céu é um mistério, a terra é o amarelo e o mistério vem do preto. Bom, essas coisas que nosso protagonista diz. Mas um vidro de 5 cores, dando a uma rainha, era basicamente um símbolo de que o rei anterior, o rei do outro lado, basicamente seria tipo um aliado, ou é que ele poderia dominar todas as direções. Bom, o que o nosso prota diz, esse cara abaixo aqui tenta concordar com o que ele estava falando agora há pouco. Só que eles não estavam batendo interesse na história de nosso protagonista. Ele então cola perto da cara dele, dizendo que isto era uma coisa importante. Portanto, nosso protagonista começa a contar que alguns bárbaros resolveram querer atacar o nosso protagonista para destruir a fênix de vidro de 5 cores. E isto basicamente seria um ataque não só contra ele, em sim contra o reino e o povo. Bom, se isso que ele diz, eles não acreditam. Os caras ficam ali se perguntando como é que nosso protagonista pode inventar uma história tão doida como essa que ela acabou de dizer. Mas ao seu lado já aparece um soldado, se perguntando ao nosso protagonista do porquê ele não falou isso antes. Caso contrário, teremos meio que protegido o pertence pessoal de nosso protagonista, e aquilo não seria destruído. Mas nosso protagonista revela que o boneco da Fênix, ele acabou meio que destruindo sozinho. Mesmo que nosso protagonista tivesse enquadrado os espiões lá, mas mesmo o contrário dele ter feito aquilo ou não ter feito aquilo, a mansão da cidade estará investigando tudo, e a Câmara do Comércio deveria basicamente fornecer umas coisas. Mas ao falar isso, nosso protagonista perto de si, lascando um tapa na cabeça, ele começa a dizer que o seu comércio já partiu para enviar a pequenas amostras para a capital. Ele simplesmente não poderia dizer à rainha que aquilo que enviou não poderia ser mais enviado mais, e ele não importava com o resultado, mas ele apenas pede para que ele só apenas diz à família Kang para conversar entre si. De qualquer forma, esse azulzinho aqui não verificou algumas atividades na cidade, e isto que ele falou agora há pouco deveria ser feito o mais rápido possível. Caso então a rainha descubra aí, coisa boa não irá acontecer para ele. E neste ponto aqui, nosso protagonista fala essas boboseiras todas, ele resolve querer então sair. Mas ao sair, ele manda o nosso protagonista esperar um minuto. Ele acaba dizendo que ele não poderia sair antes de tudo, pois precisava verificar aquilo ali tudo. Então para isso, ele pede para que Kang Xian liderasse a equipe para conduzir a investigação pela cidade. Assim, concordando com o pai, ele acaba meio que organizando um pequeno grupo. Agora, eles precisavam pesquisar na cidade de Leste. Eles basicamente não poderiam descobrir as relações entre ele e os espiões da família. Então deve basicamente levar aqueles guardas que estavam por ali em uma outra direção. Mas nosso protagonista acaba dizendo que não precisava estar guiando eles, pois nosso protagonista sabia onde que os espiões estariam escondidos. O cara logo escuta isso, se trava todo, mas ele precisava também que nosso azulzinho fosse junto com ele. Além do mais, nosso protagonista não poderia estar perdendo tempo aqui, então ele pede para que ele pudesse acompanhar o
o nosso protagonista. Caso então ele não queira estar resolvendo esse problema, ele não poderia estar ajudando o nosso azulzinho a se safar da rainha, pois mesmo outra família que era mais forte não poderia ser capaz de salvar o nosso azulzinho das mãos da rainha. E neste ponto então, ele acaba puxando o nosso azulzinho junto com ele para estar seguindo. O cara acaba ficando irritado, suas veias saltam para fora, acaba se perguntando que nosso protagonista era um bastardo que estava atrapalhando seus planos e ele deveria ser eliminado. Mas ali nosso protagonista acaba recebendo uma resposta de seu guarda, se perguntando para onde que eles realmente estariam indo e se ele sabia onde é que os espiões estavam escondidos. Nosso prota revela que não sabe coisa alguma, mas ele sabe que eles estarão aparecendo para aparecer aí. Já por trás, podemos ver o nosso azulzinho cerrando os punhos e pensando o que iria fazer com o nosso prota. Além do mais, ele se pergunta onde realmente os espiões poderiam estar escondidos, pois nem ele foi capaz de estar encontrando aqueles espiões. Assim então, ele pensava em se livrar de nosso prota. Mas neste ponto, nosso prota acaba pedindo para que eles fossem para a direita. Mas logo ao falar ir para a direita, um sorriso gigante já nasce do lado da bochecha do cara. Aqui ele fica feliz ao saber que nosso prota não sabia mesmo não. Ele pensava que nosso protagonista era um burro. Só que no entanto, ele não esperava que as pessoas das mansões aqui na frente havia visto um tipo de movimentos estranhos de espiões, de bárbaros nesta redondeza por aqui. E eles precisavam estar perguntando a ele se eles sabiam de alguma coisa. Para isto, eles precisavam estar chegando a ele. Além do mais, não só precisava da resposta, também precisava da ajuda deles. Eles concordam em estar ajudando o nosso protagonista a encontrar aqueles bichos e mandar eles para os seus países ideal. Pois se participassem, eles basicamente poderiam ser considerados lutadores pelo país. Os caras não pensavam em lutar, e sim no bônus que iriam rolar depois. Esta era uma forma inteligente que nosso protagonista encontrou para achar aqueles caras, mas quanto mais ele tenta e se esforça para encontrar, ele não estará encontrando os espiões. Aqueles bichos sabia se esconder. Ao pensar que nosso prota nunca estaria encontrando aqueles espiões, ele acaba tendo a cara quebrada ao saber que nosso protagonista nem demorou muito. Ele achou os espiões. Ele aponta em uma direção de um palácio. Naquele palácio havia uns caras surpresos com a multidão de pessoas ali, mas já no entanto nosso azulzinho se trava. Ele ali pensa que nosso protagonista descobriu tudo. Porém, no entanto, já apareceu dali um dos espiões, apontando a espada para nosso protagonista. Para não ferrar mais já do que está ferrado, o nosso azulzinho acaba interrompendo, dizendo que isto era falso e eles deveriam seguir basicamente o impulso do nosso azulzinho, pois aquilo não era basicamente o que deveriam fazer. Mas nosso prota acaba enfiando no meio, dizendo que ele mesmo depois de receber vários benefícios do reino Yue, ele basicamente estava tentando trair ele. Assim então, os outros que estavam por ali acabam pensando que realmente a família deles estava tentando trair a rainha. Eles começam a pensar não só como ele era um traidor, em sim como um traidor como ele fazia neste lugar aqui. Mas um deles acabou tocando no assunto, dizendo que ali eles basicamente poderiam estar entrando lá dentro. E lá estariam descobrindo a verdadeira história. Porém, nosso azulzinho estava querendo impedir que eles entrassem lá dentro e verificassem a verdadeira história. E neste ponto então, ele pede para que aproveitasse a oportunidade. E assim, ele pede para que alguns guardas entrassem lá dentro e verificassem tudo. Mas já no entanto, neste ponto aqui, acaba aparecendo um dos guardas ali daquele espiões, dizendo que ele não deveria estar concordando com a ideia de estar deixando aquela multidão entrar lá dentro. Mas ele acaba empurrando esse cara para trás, caindo no chão. Ele acaba pedindo para que pudesse entrar logo de uma vez. Além do mais, a mansão daquela família de nosso azulzinho estará cuidando desse caso. Então as pessoas que haviam aqui era desnecessário. Assim, ele pede para que deixasse essa coisa aqui na frente deles em paz. Mas no entanto, tudo o que o nosso azulzinho falou não foi nada não. Aquilo não adiantou em nada. Ele acaba entregando ali então ao nosso azulzinho a grana e acaba derrubando ele no chão. A multidão das pessoas entram dentro daquela mansão ali. Logo entrando, eles percebem que essa mansão não era tão ruim assim. Agora, aquela barra de ouro que haviam encontrado ali não era mais daquela família, agora pertence a eles. Porém, eles precisavam retirar tudo e compartilhar-se entre si. Porém, eles precisavam estar indo para um rumo só. Este lugar era o armazenamento. Lá, eles precisavam recuperar toda a grana. Na entrada, nosso azulzinho entra e vê ali o nosso protagonista apontando na direção certa, onde que ficava tudo o que era importante para esse negócio aqui funcionar. Ele acaba dizendo que as pessoas ali são apenas cidadãos comuns. Além do mais, o do porquê o nosso azulzinho queria tanto estar impedindo algumas pessoas comuns de estar ali fazendo algumas pequenas baguncinhas dentro de um lugar onde que ele fazia basicamente parte.
Assim então, ele pergunta se nosso azulzinho já se experimentou uma vez na vida em ver pessoas comuns ter poderes, e eles basicamente têm para derrubar os maiores, mas ele disse que nunca viu. Então para isto ele acaba puxando então um capacete de um de seus guardas. Assim, ao pegar aquele capacete, ele acaba colocando na cabeça então do nosso azulzinho. Ao colocar, o nosso protagonista acaba gritando que aqui ó, havia um espião. Ele havia basicamente ficado ao lado deles esse tempo todo, e ele estava tentando aqui no momento, tentando escapar desse local. Os caras que ao escutar isto, resolvem partir na direção para cima dele. Eles acabam esbagaçando ele no chão. Mas nesse ponto, ele já estava cansado de ser perseguido. Ele sabia que ali havia alguém que o tempo todo estava perseguindo o nosso protagonista. Então para isto, ele sai para fora daquela mansão que estava ali. Fora agora daquela mansão, ele acaba pegando um estilingue. Ele bota alguma coisa naquela ponta do estilingue. O cara que estava por cima da árvore percebe que aquele estilingue era basicamente um estilingue explosivo. Nosso prota atira, mas ele percebeu que acabou meio que sendo descoberto. Assim então ele desce. Descendo, ele acaba dizendo que nosso protagonista tinha uma ótima visão. Agora que ele encontrou aquele cara que havia contratado no início da obra, ele acaba pedindo para ele falar o que queria que nosso protagonista fizesse. Ele acaba pegando o ovo que estava em sua mão. Aquilo não era uma bomba, mas ele acaba dizendo que o espião estaria levando o nosso protagonista até o lugar certo. Mas já em outro local, podemos ver um cara desconfiado de algo e acaba percebendo que a situação estava ficando ruim para ele. Além do mais, ele acabou percebendo que no fim da história, ele estava sendo perseguido. Ele olhou pelo espelho e viu um cara seguindo ele. Mas no entanto, o cara era esperto e sabia como é que fugia das pessoas. Porém, no entanto, ele parou em algum local para tomar um chá. Mas ao tomar aquele chá, ele acaba percebendo algo de estranho naquilo. Ele percebe que aquele chá havia algum tipo de veneno. Os caras vê de fundo o bichinho caindo duro no chão. E aqui descobrimos que aquele ali era basicamente aliado de nosso protagonista. Espiões, alguém do tipo assim, nunca estaria entrando ali facilmente. Mas agora que foi pego, ele precisava interrogar esse bicho que estava ali. Assim então, eles amarram ele em uma cadeira, jogando um balde d'água, ele acorda. Mas no entanto, agora amarrado na cadeira, ele pede para que eles pudessem parar de fazer o que estavam fazendo. Além do mais, o covil que eles tanto queriam encontrar, ele não estaria conseguindo encontrar. Ele, que tinha a boca mais fechada do mundo, não iria falar para ninguém. No entanto, nosso protagonista disse que para que ele pudesse ficar numa boa, pois ele sabia de um ótimo método para fazer que alguém como ele falasse alguma coisa. Ele, que achava que nosso prota estava apenas blefando, acaba dizendo uma coisa a ele. Ao falar então essa baboseira ao nosso protagonista, ele começa a fazer um sorrisão maluco. Mas do nada, ele acaba parando, pois aqui neste ponto, o nosso protagonista pegou numa coisa ali que ele não curtiu tanto. No entanto, o nosso cara estava comemorando tanto agora há pouco, pois ele havia colocado um tipo de veneno na comida do nosso prota. Mas nosso prota acaba segurando na palma de sua mão. Ali, ele disse que aquele veneno não fez efeito nele não. E ele também já sabia dessa história. O moleque no passado lia bastante novel. E isto acontecia bastante com os personagens principais. Ele, que se vê em uma situação bem mais enrascada do que antes, acaba dizendo que ele poderia fazer o que quiser com o nosso figura aqui, que ele não falaria nada, mesmo que mandasse ele de arrasta para cima. Aquele cara que foi contratado por nosso prota percebe que ele é um cara que tinha um beco bem duro. Então assim, ele percebia que poderia torturar ele à vontade, mas nosso prota pede para que ele não pudesse resolver isso na moda antiga. Nosso protagonista tinha um plano para resolver isso de logo de uma vez então. Ele acaba pegando uma caixa ali. Agora com aquela caixa em mão, ele acaba abrindo. Mesmo que ele não queira falar nenhuma palavra, ele pode obter qualquer tipo de informação que ele queira com isso aqui, pois o material que ele pegou era um pouquinho caro e valia muita pontos de nosso protagonista. Para isto, ele começa a montar aquela coisa que ali havia pegado do sistema. O que o nosso porta fez foi algo para testar o coração do cara, se ele estava potente. Então assim, ele começa a dizer se ele era um espião. E se ele veio aqui escondido, apenas e cooperou também para estar fazendo que a família Kang conquistasse controle da cidade toda. E não só da cidade, da família Ning também. O primeiro resultado, ele já havia basicamente descobrido. Mas o seu covil basicamente poderia estar se encontrando em vários locais. Seria no norte, ou leste ou no norte. Mas ao falar norte e as coisas atrás que agora há pouco, ele acaba descobrindo que não era ali. Mas ele faltava falar um último lugar, o norte. Ao falar isto, o coração do moleque bate a mil. Nosso prota falou agora há pouco que ele não falaria nada mesmo não. Mas ele estaria descobrindo
a localização do grupo daquele figurante aqui. Amarrado naquela coisa ali, o cara ali aí se pergunta a coisa ao nosso protagonista. A coisa que ele pergunta a ele foi de como é que ele conseguiu estar descobrindo sua localização. Sem ele falar, ele revela que aquilo ali mediu o batimento cardíaco do cara. A boca pode mentir, mas no entanto tem uma coisa que não mente: o coração. Mas de fundo, os seus guardas acabam se perguntando quem era na real o jovem mestre nessa terra aqui. Pois com apenas 15 anos, nosso protagonista foi capaz de criar um tipo de equipamento mágico como ele. Ele acha que isso seria algum encantamento de algumas bruxas aí. Mas nosso porta-solástica o tapa na cabeça dele, dizendo que aquilo não era bruxaria, em si ciência. Para então fazer que eles entendessem que aquilo ali não era bruxaria, em si ciência, ele precisava explicar um pouco a esses caras que, em primeira palavra, você poderia descobrir a verdade de alguém sem precisar fazer que ele falasse alguma coisa. Essa coisa era verificar seus batimentos cardíacos. A coisa funciona o seguinte: se por acaso o coração do cara estiver batendo bem baixinho, ele não estará descobrindo a verdadeira resposta, mas se a pulsação do coração estiver batendo mais rápida, ele poderia estar lendo o que estava acontecendo, e ele entenderá que aquilo lá será uma verdade. Mas aquele cara que nosso prota contratou diz que nossa protagonista fez um método que ele nunca pensou na vida. Mas mesmo que fosse descoberto a sua localização de sua base, nosso protagonista não poderia fazer nada, pois o norte era um local grande, e nosso protagonista não seria capaz de estar encontrando a base deles naquele local gigantesco. Nosso prota pede para que ele pudesse ficar logo na sua, pois nosso protagonista poderia estar utilizando seu método novamente para descobrir a verdade. Mas já no entanto, ele revela que poderia tentar novamente. Já no entanto, isso não iria funcionar pela segunda vez. Ele iria utilizar um tipo de ki. No entanto, o cara que havia atrás dele ali disse que para que nosso prota pudesse ficar numa boa, se por acaso ele tentasse a sorte, ele iria selar os seus pontos de ki. Mas nosso prota disse que não era necessário fazer isso. De qualquer forma, ele sabe de outra forma de descobrir a verdade, pois aqui quem vence essa partida era quem mais era inteligente. Então neste ponto, ele acaba sentando em cima de uma mesa. Agora em cima da mesa, ele acaba se perguntando que ali no norte havia 3 estradas principais para o norte. Então, ele só basicamente precisava mostrar a localização que ficava a base dele. Mas ele que ali ficava sentado, acaba falando que ele não iria falar coisa alguma ao nosso protagonista. Ele só apenas iria assistir e não falaria nada. Mas nosso prota disse que já sabia a localização. A localização seria o norte. Para isto, ele acaba pegando no mapa. Aqui, ele acaba mostrando o ponto ideal onde que a base deles poderiam estar. Ele aponta em cima da localização. O cara acaba gritando e começa a dizer que não era para ser assim. Eles se perguntam como é que ele, Lin Huan, conseguiu estar provocando tanto ele. Ele revela que nosso protagonista, basicamente para estar descobrindo sua verdadeira localização da sua base, era necessário estar lá. Mas no entanto, nosso prota diz que não era não. Nosso protagonista nunca foi lá mesmo não. No entanto, ele descobriu a forma verdadeira de sua base pela sua própria sobrancelha e seu próprio corpo mesmo. E nosso prota então finaliza seu drama dizendo que ele não poderia estar falando a localização certa ou falando a verdade para o nosso protagonista. Ele pode mentir, porém o corpo dele não pode mentir coisa alguma. Não sei lá como o nosso protagonista conseguiu ler o corpo do cara. Ele acaba percebendo as verdades vindo do corpo, das micros expressões do seu oponente na sua frente. E o outro até diz que o nível de comparação de visão de nosso prota era comparado a um mestre. O aumento físico de nosso protagonista não foi meio que mostrado antes, mas dessa vez os 5 sentidos foram aumentados bastante. Mas ele sacou que a sua adequação física não melhorou tanto. Mas o que melhorou bastante foi a sua percepção ao estar observando qualquer tipo de coisa. Nosso protagonista comprou esse hack aqui na loja do sistema. Mas o foco de nosso protagonista não é só conseguir ficar vendo microexpressões de outras pessoas. Seu objetivo é tomar aquela bomba. Porém, no entanto, as suas novas invenções que criou para vencer seus inimigos foram boas. Neste ponto então, ele acaba apontando para cima, dizendo a alguém que eles conseguiram. Ali acima, vemos então a nossa Rosinha e a nossa Morena ao lado dela. Mas a nossa gasosa aqui acaba falando sobre umas paradas que deixa a nossa Rosinha envergonhada, pois o que ela acabou de dizer não era uma coisa que se falaria para qualquer uma, mesmo que ambos ali fossem marido e mulher. Mas mesmo não utilizando aquela detecção de mentiras, ela percebe que ali a nossa Rosinha estava um pouco tímida. Mas o que a nossa Rosinha entendeu foi tudo errado. Aquilo que ela disse agora há pouco sobre ter um relacionamento básico com o nosso prota não era sobre ter o relacionamento, e sim sobre aquela coisa lá de detecção de mentira.
para não ser descoberta que teve pensamentos doidos ali, ela finge de inocente. Assim então, ele acaba saindo de cena, entrando novamente em outra cena aqui. Porém agora aparece lá do seu lado a Rainha das Primas, que assim fica surpresa com a visita inesperada de nosso protagonista ali naquele lugar. No entanto, nosso prota, após perceber que quase estava indo para as nuvens, em sua imaginação, ele acaba pensando que ali ela tinha traído ele. Mas no entanto, isto ele não fala para ela, ele apenas fica quieto na sua ali. Mas neste ponto, ele não precisava estar perguntando a ela, mas ele iria perguntar ao seu guarda ali ao seu lado para falar isso para ela. Para isso ele dá um sinal para o seu guarda. O cara entende o mais rápido possível e de repente ele aponta a espada na direção da Rainha das Primas. Aqui, ele acaba perguntando se ela, por acaso, ou acabou meio que inventando a ideia de que ele está traindo nosso Li Huan, o nosso protagonista. Ela se finge de inocente e diz que não faria uma coisa dessas assim não. Além do mais, ela não utilizaria qualquer tipo de pessoas para sequer passar por cima, mas nosso protagonista foi um cara que conseguiu ajudar ela a crescer bastante na vida. Mas nosso prota pede para que ela não utilizasse truques de beleza contra ele. Ele era apenas Li Huan, e não era uma pessoa comum, que ali estaria indo para estar fazendo as coisas que você pensou aí. Além do mais, nosso protagonista pede para que ela pudesse parar de atuar também, pois nosso prota pode simplesmente colocar uma recompensa por ela. Ela gruda ao seu lado e pergunta a nosso protagonista se ele realmente teria coragem de fazer isso. Mas nosso protagonista pede para que seu guarda-costas abaixasse a espada. Aquilo foi feito. Ele, num corte só, acaba partindo aquela mesa ao meio. Aqui, após partir aquela mesa ao meio, ela acaba vendo nosso protagonista pegar uma xícara. Mas ela diz que não era fácil pegar ela. Ela ainda tem 10.000 formas de estar conseguindo escapar para voltar ao seu país. Mas nosso protagonista faz uma pergunta a ela. Esta era do porquê ela estava tão nervosa assim. Para isso, ele cita aquele fato de que antes estavam olhando algumas primas pela alguma porta, mas do nada ele acabou recebendo algumas flechas. Isto foi um fato que fez nosso protagonista aqui descobrir um ponto de que quem poderia estar por trás disso daqui e tudo. Além do mais, ele não sabe qual é o seu verdadeiro motivo de estar fazendo essa coisa aqui tudo. Então nosso protagonista só acha que ela era um agente do... pois aquela venda de figuras que nosso protagonista fez que a sua popularidade aumentasse bastante e se espalhasse rapidamente no mundo. E então, do nada, meio que levantou algumas investigações que não deveria basicamente ter sido feito. E para isso, ele acaba criando uma história de que ela deveria estar seguindo seus planos. O primeiro plano dela, que era conseguir se tornar a prima mais famosa do mundo, foi realizado. Mas agora, ela precisava meio que se livrar de alguns espinhos que acabou meio que aparecendo no caminho. Mas ela, sem querer querendo, acabou se envolvendo na sua própria rede. Agora, acabou meio que pegando um quadro um pouco maior. Mesmo que ela fosse uma espiã de bárbaros, aqueles lá estará por trás para proteger a nossa casosa aqui. E isso basicamente seria alguns dos benefícios que aquilo ali iria ganhar ao se tornar um agente duplo. E por último, ele pede para que ele deixasse o nosso protagonista a continuar em fazendo suas investigações ali. Então, para botar um fim, ele acaba meio que falando que ela escolheu trair o nosso protagonista, pois assim foi só o suficiente para distrair o nosso protagonista de suas atenções principais. Porém, os edifícios onde ela está, basicamente são ambos suspeitos de vender inteligência entre países. Aqui, basicamente você encontrava nesse Casa das Primas informações sobre inteligência dos bárbaros, assim como nossa própria consegue encontrar facilmente informações básicas. Mas ela, após escutar essa história toda de nosso prota, disse que não estava nem ligando para a sua história. Mas isto era apenas o palpite do nosso protagonista. Mesmo que ela não queira ou queira aceitar que ela agora perdeu, nosso prota não estará utilizando o tipo de ameaça o suficiente para estar humilhando ela não. Ela, que logo após escutar isso, fica sem entender o que estava acontecendo. Porém, o guarda-costas do nosso protagonista diz que isto não era tão necessário falar ali. E por causa disso, as ações de nosso protagonista que fez agora há pouco acabou indo de água abaixo, já que então o nosso protagonista não quis estar fazendo aquelas ameaças agressivas, ela acaba entendendo que nosso protagonista queria algo mais superior. E isto então, ela começa a entender. Para isto, ela acaba removendo essas paradas aqui. Nosso prota que bebia algo, acaba jogando tudo para fora. Ele acaba grudando nela. Mas o que o nosso protagonista quis realmente dizer nisto daqui tudo, era de que ele queria a ajuda dela novamente, para que ela pudesse obter algumas informações sobre alguma traição de Kang para a nossa protagonista. Não importava se ela teria sucesso ou não, só assim para deixar ela em paz. Este era o único pedido que nosso protagonista fará para a nossa então
para nossa rainha das primas aqui. Ele então acaba zipando a roupa da nossa rainha das primas. Assim ele acaba saindo. De outro local, já podemos então ver a nossa Rosinha. Ela, no momento, ficava bastante preocupada com o nosso protagonista, mas na porta ali mesmo, nossa protagonista acaba entrando. Ao entrar então nesse local, nossa protagonista acaba avisando que a força da mansão do senhor da cidade era bastante forte, e eles não tinham evidência o suficiente para lidar com eles. Mas embora que isso tudo aconteça, eles ainda tinham como estar conseguindo lidar com aquele espião do país Wei. Mas no entanto, mesmo que ele fale isto, ele ainda disse que não poderia estar fazendo nada contra a família Kang. Mas já no entanto, um estrago o nosso protagonista conseguiu fazer. Ele só precisava aguardar alguns certos dias aí. E assim então, nosso protagonista pede para que a nossa gasosa e nossa Rosinha fosse até um certo quartel, onde que lá eles poderiam se encontrar com aqueles espiões. E o quartel deles seria fechado em breve. Assim então, eles vão lá e faz o que o nosso protagonista pediu. Porém, o dia se passa, ali nossa Rosinha está em algum lugar, comendo algumas coisas. Porém, por trás, ela acaba escutando uns boatos de que alguma coisa aí começou a acontecer sobre a família Kang. Ali eles começam a dizer que o estagiário Li Wan funcionou basicamente contra aquilo tudo. Mas o que realmente aconteceu era que o senhor da cidade, no passado, era um porteiro, que chegou também no fim do passado a roubar bastante poder público de um país aí chamado Yue. Mas na visão de algumas pessoas, isso basicamente seria traição. E essa traição no fim, basicamente, poderia levar a pessoa a ser degolada em público. Além do mais, não é só essa cidade, em sim 15 cidades suspeitas. Além do mais, o pai dessa pessoa disse secretamente que o mesmo ali era basicamente um assassino secreto de um governo reserva aí. Mas no entanto o registro de tudo era tão específico que não parecia ser feito ou ser falso. Ele se pergunta de que onde esses vazamentos estavam aparecendo. No entanto o outro revela que ali no papel havia um tipo de selo, porém o selo vinha de nosso protagonista. E no entanto nosso protagonista era membro da família Ning, então ele não poderia estar meio que metido nisso, também com a desculpa de onde basicamente poderia estar encontrando um folheto como este aqui. Neste ponto aqui, assim então, aqueles caras que estavam conversando sobre o que estavam falando ali, acabam se virando. Eles acabam vendo a nossa Rosinha. Ao ver ela, eles perguntam a nossa Rosinha de que onde que poderia estar encontrando uns panfletos como esses aqui. Mas nossa Rosinha pega os panfletos com aquele limão, ela joga. Aquilo chama a atenção das pessoas. Porém, quem chama mais atenção era de nosso azulzinho, que ali vai atrás de nosso protagonista. Agora que nosso protagonista revelou isso ao público, ele acaba inventando uma desculpa de que nosso protagonista estava basicamente inventando muitas desculpas e ele deveria ser punido. De que ele acabou meio que falando que o senhor da cidade ordenou que Li Wan espalhasse basicamente rumores de falsas acusações. Ele se escondia nos corações do mal. Mesmo que ele fosse se esconder em um local bastante esconderijo, ele estaria encontrando ele, não importasse se ele fosse necessário cavar um buraco. Mas assim, um dos caras que trabalha para esse azulzinho acaba aparecendo. Porém, ele aparece dizendo uma coisa. Ele acaba falando para o nosso azulzinho de que nosso protagonista saiu da cidade. Porém, não foi por muito tempo, ele saiu para dar um rolê aí. Porém, antes de sair, ele pediu para que entregasse a ele uma coisa. E dizendo também que ele sabe a hora certa de entregar aí. Ao abrir então aquela coisa que nosso protagonista mandou aquele cara entregar para ele, ele acaba percebendo que aquilo era uma carta sobre o nosso prota, dizendo para que ele pudesse se segurar, pois ele estaria fora por alguns dias. E neste ponto ele acaba percebendo que nosso protagonista conseguiu estar pegando ele novamente, mas ele acaba pegando aquela carta e rasga ela toda. Assim, ele percebe que acabou de cair na armadilha de nosso prota. Enquanto este, de outro local, já podemos ver a nossa Rosinha feliz, pois é que agora ela finalmente conseguiu perceber que a morte de nosso azulzinho poderia estar chegando, pois ninguém neste mundo poderia escapar de nosso protagonista. De um outro local, já podemos ver alguns guardas. Eles acabam sendo ordenados para que chegasse a um certo canto para pegar alguns espiões que estavam se escondendo no país dele. Porém, um dos guardas acaba aparecendo e acaba pedindo para que ela esperasse um pouco, pois o jovem mestre, o vulgo nosso prota, disse para que eles não pudessem estar agindo de má fé, pois ele iria dar a hora certa para estar agindo. Ela então pega um papel que ali nosso protagonista havia pedido para entregar a nossa gasosa aqui. Ela se pergunta o que o nosso prota pensava, mas assim então, após pegar aquele papel, ela abre. Ao abrir, ela começa a ler. Aquilo era que nosso protagonista basicamente pediu um favor para que eles pudessem fazer. Este favor era simples, para que eles não pudessem mandar logo em seguida de arrasta para cima aqueles espiões.
pois no momento eles eram inúteis, mas no futuro seria bastante útil, pois a coisa ao lado deles basicamente estava mudando, tudo a favor deles. Ao lado de nosso prota estava aquele guarda-costas dele. Ele disse para que ele pudesse se preparar, pois as coisas feias estariam começando. Assim, num outro dia, na frente de um palácio, já podemos ver então a nossa gasosa chegando. Ao entrar ali, percebemos que um dos caras pede para que ela pudesse se retirar, dizendo que ali não era o local dela estar entrando. Mas já no entanto, ela começa a dizer que ali encontrou finalmente a base dos espiões, e agora veio aqui estar prendendo eles. Mas no entanto, os caras não iriam permitir que isso aconteça facilmente. Um deles, que era o líder, acaba indo na direção dela, para estar mandando ela de arrasta para cima. Porém, esta não era uma coisa que ele não esperava, de que ela começou a rir. Minutos depois, algo atravessa eles. Isto acaba chamando também a atenção dos outros guardas-costas, que aqui estava neste lugar, pois eles pensam que ela agora estava sozinha, mas no entanto, ela recebeu uma dica de nosso prota. Essas dicas é usar truques sujos para vencer seus oponentes. Ela não achava que isso iria funcionar, mas funcionou. Pois além disso, os truques que o nosso prota diz foi o suficiente para vencer deles. Além do mais, eles nunca poderiam desistir de uma oportunidade para vencer. Alguém que possui um exército maior, menos pessoas, não significa nada também. Além do mais, um guerreiro bárbaro prefere bater as botas do que se render. Só que no entanto, o que eles menos esperavam acontece. Aquelas flechas jogadas para trás ali que acertou um dos figuras, havia algo naquilo. Aquilo era basicamente um sonífero, um veneninho básico, que faz que aqueles figurantes que estavam por ali caia duro no chão. Ela não leu aquela carta de nosso protagonista, mas ao ler aquilo, ela percebe que ele estava planejando algo maior no futuro. No momento, ele queria basicamente fazer uns molestos meio que esquisitos ali naqueles espiões, para um futuro arranjar na prisão. Mas já no entanto, na prisão lá onde que aquele figurante foi preso, podemos também ver outra pessoa lá presa também. No entanto, o figura que ao acordar reconhece ela. Ele acaba grudando na porta daquela grade e começa a perguntar como é que ela conseguiu ser exposta também, pois ela basicamente estaria no topo entre os oficiais da inteligência. Ela então revela que era da família Kang e eles verificaram seus próprios cassinos antes de tudo, mas na verdade eles queriam roubar suas ações. E eles também possuem uma lista de todos os espiões não essenciais que querem eliminá-lo. Ou caso ao contrário da história, nosso protagonista e sua família não conseguiram estar encontrando ele. Mas na verdade, isso não seria muito possível. Só que ela começa a contar outra história de que nosso protagonista não só capturou ela, em si como conseguiu começar a torturar ela só um pouquinho. E isto foi só o suficiente para que ela pudesse fazer algumas testemunhas um pouco falsas ao nome da família Kang, mesmo que tentei basicamente contaminar o nosso protagonista com o corpo que ela tinha. Só que isto não funcionou perante a ele. Já no entanto, esse cara que estava ao seu lado preso ficou bastante irritado com o nosso protagonista. Além do mais, a família Kang poderia estar do seu lado, ajudando eles. Só que no entanto, ao falar isso, ele acaba percebendo que eles não poderiam estar enrascados em uma situação perigosa, ou poderia, porém, eles ficam calmos, pois um exército de uma família aí estaria basicamente vindo para estar ajudando ele, por coincidência ou mas graças aos truques sujos de nosso protagonista, eles foram pegos. Porém, no entanto, eles no fim não seriam basicamente inimigo ou oponente da família da cidade. Porém, enquanto ali conversavam sobre isto, a noite cai. Porém, alguém aparecia ali para meio que conversar sobre algo que estava acontecendo. Mas este acabou meio que aparecendo com a chave em mão. Este veio aqui apenas para estar salvando ele. Só que no entanto, ele pede para que ela pudesse falar um pouco mais baixo. Ele era da família Kang, então não deveria estar falando tão alto assim. Mas ao se aproximar mais da nossa rainha das primas, ela acaba no fim agarrando em seu braço. Ela pede para que ele não ficasse se preocupando tanto assim. Ela não fará nada demais. Ele apenas iria estar salvando então o seu companheiro, que ali acabou também sendo capturado. Jogando a chave então para trás, ela acaba dizendo para que ele pudesse se salvar e corresse aí, pois ela infelizmente não poderia estar prosseguindo com sua missão. Ela infelizmente acabou meio que indo de arrasta para cima, consigo mesmo. Ela não queria estar lutando contra ninguém, então ela pediu para que esse seu amiguinho ao seu lado aí se vingasse de si então. Ali, ele então obedeceu com o que ele queria. Mas o outro acabou percebendo que seus planos não foram tão bem assim. Porém, olhando ao lado, ele acabou percebendo que aquele espião que havia basicamente pego ali antes, acabou pegando uma peixeira. E aqui então, iria se vingar da nossa rainha das primas. Assim, com aquela espada em mão,
ele acaba passando a Tramontina, e esse outro espião acabou meio que se livrando de outro. Mas no entanto, eles acabam meio que pensando em estar saindo deste lugar. Eles, saindo, acabam pensando que não deveriam estar se esquecendo dela. Ela basicamente contribuiu bastante para o Reino E. Eles então acabam indo em uma direção oposta. Eles precisavam estar fugindo o mais rápido possível, mas naquela cela alguém entra. Essa pessoa desconhecida acaba dizendo que essa é uma situação boa e eles foram totalmente enganados. E minutos depois vemos que a nossa gasosa realmente não bateu as botas. Ela se levanta. Ao se levantar então, ela começa a dizer ao nosso protagonista, utiliza truques bastante sujos demais para vencer de seus oponentes. Aquele cara desconhecido que apareceu ali para estar conversando com a nossa morena, acaba removendo seu capuz. E aqui descobrimos que esse cara desconhecido que eu e você não percebemos, era na real o nosso protagonista, dizendo que aqui agora tudo ficará ao seu lado, ao favor deles, pois agora o próximo capítulo estará abrindo ao favor deles, pois eles agora estar conseguindo capturar aqueles oponentes seus. Assim então, caída no chão, ela pergunta ao nosso protagonista se ele iria ficar ali assistindo tudo isso acontecendo, pois ela queria estar tendo a ajuda de nosso protagonista para se levantar. Nosso prota, que foi um bom cavaleiro, acaba chegando perto de si e ali pede para que ela não ficasse agindo dessa forma para sempre. Assim, ele pede para que ela pudesse segurar sua mão, porém ela acaba agradecendo ao nosso protagonista, pois se não fosse por ele, ela teria morrido ali antes. Agora, agarrando na mão de nosso prota, ela se levanta, mas no entanto, ela ao dar um passo à frente, ela acaba tropeçando numa pequena pedra ali que havia no chão. Ela cai na direção de nosso prota. Ao cair em cima de nosso prota, ela percebe que tudo que quis fazer funcionou. Também os jogos que nosso protagonista joga são bem mais divertidos do que se jogar sozinho. Então, ela percebe que deveria estar seguindo o nosso protagonista. Para isto, ela lasca um beijo em nosso protagonista como uma forma de agradecimento por estar ajudando ela. Ao receber esse beijo do nada, ele fica sem entender. Ele acaba vendo ela chamando nosso protagonista de cara estranho, mas acha ele um pouco esquisito e tímido ao mesmo tempo. No entanto, ela pede para que nosso prota se levantasse e se apressasse logo de uma vez, pois queria ver quão miserável será a vida então da família Kang daqui em diante. Assim então, na mansão do senhor da cidade, podemos ver alguns guardas de prontidão, mas no entanto, aproximando mais um pouco, podemos ver umas cordas aparecendo ao seu lado ali. Aquela corda acaba sufocando algum daqueles caras, que aqueles caras em seguida acabam caindo tudo no chão. Após fazer isto, naquela direção da porta, acabam entrando alguns caras desconhecidos, que aqueles ao abrir aquela porta, acabam percebendo que precisava estar eliminando cada uma dessas pessoas que estavam por aqui, porém as mulheres não. Assim, os homens acabaram meio que sendo eliminados, porém um acaba gritando que aqui havia tipos de assassinos que estavam invadindo ele. Já no entanto, eles não conseguiram encontrar ninguém da família Kang, então eles pensam que eles haviam escapado. Assim então, eles poderiam estar invadindo um local lá, chamado Salão Ancestral, que aqui poderiam estar pegando as contas e notas desse estabelecimento, pois a função da rede de inteligência não poderia ser perdida. Assim, com aquilo em mão, eles poderiam estar levando a cabeça da família Kang, basicamente como vitória. Ao entrar lá dentro, eles acabam procurando. Ao procurar por um bom tempo, acaba encontrando uma prova de que conseguiu encontrar então aquilo que tanto procurava. Aqueles comemoram. Porém, no entanto, na porta da entrada lá, vários cavalos e guardas acabam aparecendo. Na porta, vemos a nossa gasosa, que aqui gritava para que aqueles caras que estavam invadindo ali se rendessem logo de uma vez, pois poderiam perdoar eles. Porém, os caras que ali havia meio que sido pegos e descobertos, pensam que deveria estar fugindo. Assim então, eles correm pela montanha, mas seus planos de correr não foi tão bem assim, pois um daqueles caras, companheiros deles, acabou simplesmente traindo ele. Aquele acaba pegando aquela caixa, que um dos espiões estava segurando. Assim então, após passar a Tramontina nesse cara ali e capturar aquela caixa, ali, os caras queriam mandar de arrasta para cima então aquele guarda-costa de nosso protagonista. Porém, na mata ali já aparecem vários guardas, que eles iriam proteger o nosso guarda de nosso prota. Porém, antes que pudesse fazer alguma coisa, nosso prota pede para que eles pudessem relaxar. Quem encostasse em seus amigos iria sofrer. Além do mais, agora ele acaba se perguntando se queria saber uma opinião sua, mas no entanto, a sua opinião não valia tanto assim. Então neste ponto ele manda que seus guardas mandassem de raça para cima aqueles caras ali. Eles então obedecem. Aqueles são levados de F. Enquanto isso, nosso protagonista come algumas coisas ali, ao lado daquele seu guarda-costas. Mas nosso guarda-costas revela uma coisa ao nosso prota, de que foi muito fácil se misturar com aqueles espiões. O outro revela
que quando ele fingia ser um subordinado ou amigo de um espião morto, ele basicamente poderia estar upando de nível. Que claro, a razão de que a rede dali não era sequer muito inteligente, e é uma rede que é porque é uma das maiores redes desses locais aqui. Porém, essa rede conhece cada uma dessas pessoas, caso ao contrário, a inteligência deles aí será abaixada e será mais fácil de revelar suas identidades. Além do mais, o nosso guarda-costa acabou meio que sendo basicamente encontrado ou reconhecido pela família Kang. No entanto, havia várias maneiras de não ser descoberto. No entanto, ele não é seu inimigo agora. E aqueles dois peixes, ele se pergunta se era realmente tão grande assim. Ele acaba dizendo para ficar numa boa aí, pois aqueles caras estavam difíceis de ser capturados. Porém, fora da cidade, podemos ver então aqueles dois caras correndo. Eles correram pela vida, mas já no entanto, enquanto eu corria ali, um comentava sobre o que estava acontecendo. De que os próprios bárbaros que eram aliados deles acabaram pulando o muro e se tornaram seus inimigos. Agora, eles estavam aqui correndo. O velho por trás culpa ele por ele se tornar basicamente o inimigo de Li Huan. Agora eles basicamente teriam que correr por esse deserto sem fim. Porém, no entanto, enquanto corria, eles acabam encontrando alguns agricultores, na esperança de que esses caras não fossem tão assim espertos e não reconhecessem as suas identidades, eles com certeza seriam basicamente bem tratados ali. Assim então, ele percebe que o fim de nosso protagonista ainda poderia estar próximo, mas já no entanto ele se pergunta se eles são agricultores da família Min, e eles respondem que não. Na real eles são basicamente algumas pessoas da cidade, e esse era Kang, e o outro era o filho da cidade. Por alguns motivos, a cidade estava num caos, algumas doiduras lá, e eles acabaram no fim tendo que dar uma saidinha por causa de alguns ladrões. No entanto, a sua explicação não vai adiante, pois do nada, eles acabam meio que pegando um cartaz, porém o cartaz tinha um tipo de desenho, que esses desenhos aqui na visão deles eram parecidos bastante com os dois que estavam na sua frente. Eles que ao escutar isso ficam surpresos, caem em seguida aquilo em sua mão, percebendo que ali o nosso protagonista não conseguiu literalmente escapar da visão deles. Eles acabaram percebendo que precisariam se vingar não tão fácil assim de nosso prota. Porém, sua vingança terá que deixar para depois, pois alguém acaba acertando um cutelo por cima da cabeça de algum do velhinho ali, fazendo o bichinho cair duro no chão. O cara, que viu que se ferrou bastante, precisava correr, mas ele não iria correr agora, pois acabou meio que sendo cercado por esses agricultores. Ele acaba sendo pego por esses caras aqui, mas caído lá embaixo, ele disse que não deveria ser tocado por esses agricultores aqui. Ele era apenas um filho do senhor da cidade, alguém superior a eles, mas o outro acaba percebendo que esse cara tava doido. Mas enquanto isso aqui tudo, podemos ver assim na cidade, nosso protagonista, ao lado do nosso sogro. Ele acaba falando que nosso protagonista foi esperto demais por ter ido na cidade ali fazer um caos um pouquinho. Porém, o seu caos foi distribuir avisos para procurar uma certa pessoa. O velhinho acaba percebendo que nosso protagonista não era só um cara inteligente e bom de guerra, o cara sabia usar truques para pegar outros figurantes que se gabava de fodão. Mas já no entanto, ele havia basicamente uma coisa a entregar ao nosso protagonista. Porém, a coisa que ele estaria entregando ao nosso protagonista não seria uma coisa comum. A vida dele daqui em diante será uma doidura daqui para frente. Porém, esta será uma informação coletada pelos seus vários alieners nos últimos 2 anos. Pegando esse pergaminho, ele acaba então entregando ao nosso protagonista para que ali possa estar dando uma olhada. Ele então pega naquilo. Ao pegar, ele fica surpreso com o que ele leu ali. Ali havia basicamente uma pessoa que no passado ou futuro conseguiu estar conquistando até o céu. Porém, isto não só era uma coisa simplesmente que ele poderia estar vendo e lendo, mas ele precisava testar isso na pele. Então para isso ele pede para que nosso prota fosse até a capital. Lá ele testasse a sua fama. Ning Xing, o ancestral da família Ning, foi basicamente o único corajoso e um bom de guerra. Ele foi o único rei de Xia que tinha, sei lá, um nome um pouco diferenciado dos que os outros. Ele liderou milhões e milhões de soldados contra algumas fronteiras, mas mesmo sendo o mais forte de todos, havia certas pessoas que conseguiriam passar de lado por eles. Aquilo que conquistou acabou meio que sendo perdido por outras pessoas. Mas agora aqui no norte, basicamente algumas coisas começou a mudar. Esta é uma geração de que o rei Ning do Nordeste dominou aquele local por mais de 15 anos. Porém aquele cara era um pouco ganancioso. Há rumores de que ele quer mandar de arrasta para cima um imperador. E o mesmo queria estar tomando o trono do rei. Mas nosso protagonista tem um papel especial nesse meio
dessa brincadeira aí. Nosso protagonista tem como objetivo estar entrando lá no meio daquela brincadeira ali para impedir algumas coisas. Além do mais, ele estará basicamente indo lá para tomar um pouquinho dos poderes do descendente do rei do Noroeste. O plano do nosso prota era bom, era só invadir lá e fazer a festa, mas já no entanto já aparece a nossa gasosa dizendo que nenhuma família estará ajudando ele. E nesta área, a razão lá vale mais sobre a lei. Além do mais, o imperador tem basicamente muitas desculpas para quebrar o braço do rei do Noroeste. Além do mais, o rei do Noroeste não tem basicamente uma audácia de querer falar contra o outro rei. Mas no entanto, eles precisavam encontrar uma maneira de preservar o nosso poder militar. Caso eles não tenham basicamente um poder militar, eles não eram nada. E neste ponto, eles basicamente precisam estar fazendo uma condenação contra a família Ming. Caso consigam fazer essa parada contra a família de nosso protagonista agora, eles serão eliminados. E para isto, era que eles precisam basicamente esconder a identidade deles. Já no entanto, o nosso sogro pediu para que eles reunissem logo um plano, para que pudesse reunir um pequeno exército para unir as forças. Esta era a única maneira de poder unir e aumentar o poder militar dele. Além do mais, ele não teria basicamente medo de estar se separando por alguns tempos aí. Nosso prota não tem nada disso não, porém ele precisava fazer um abraço de qualidade ali. E neste ponto ele abraça, mas ela não curtiu esse abraço aqui de nosso prota. Porém, ele acaba dizendo que tudo que estará fazendo será para o bem dele e sua família. E tudo que pretende fazer era conquistar só algum exército. Assim, ela acaba concordando em aceitar essa proposta de nosso prota em deixar ele estar partindo. Agora, nossa protagonista tem como objetivo agora conquistar um novo reino e conquistar um exército maior. Mas para nós aqui descobrir se nosso protagonista realmente irá conseguir fazer isso, nós aqui infelizmente terá que estar deixando para uma próxima parte. Mas para descobrir como é que nosso protagonista irá conseguir vencer de um outro exército, mesmo ele não tendo exército nenhum, nós iremos descobrir numa próxima parte. Mas para nós aqui ter uma próxima parte, vamos deixar uma meta de likes. Se nós aqui conseguir chegar na meta de 2.500 likes, eu continuo com essa obra de arte aqui. Então, nos vemos por aí, né?